Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Foco na Renda. Nesta aula a gente vai tratar sobre as taxas de juros e os preços dos ativos que a gente vai investir. É importante saber sobre as taxas de juros e quais são os fatores econômicos que influenciam nas taxas de juros. As taxas de juros é muito importante porque ela determina a forma como você vai escolher seus investimentos e ela interfere também em todos os ativos, tanto de renda fixa quanto da renda variável. E a taxa de juros ela é influenciada por fatores econômicos. Quando a economia vai bem, você terá uma taxa menor. Quando a economia for mal, você vai ter uma taxa maior. Vamos ver agora na aula como funciona. Agora vamos tentar entender nesta aula como funciona a questão da taxa de juros e o preço dos ativos. Vamos entender aí por que eles têm uma correlação negativa, ou seja, sempre estão andando para lados opostos. Aqui a gente já tem uma imagem que seria a taxa básica do Selic, aqui de 2017 até 2021, onde ela veio caindo. Do outro lado temos um gráfico que mostra o índice das ações da Bolsa de Valores desse mesmo período vem subindo. Já neste outro gráfico, nós temos aqui deste lado de novo a mesma taxa Selic caindo, enquanto temos um índice dos fundos imobiliários que desde 2016 vem subindo, ou seja, eles estão sempre andando aqui para lados opostos. Enquanto a taxa de juros do país está caindo, geralmente esses ativos estão subindo. Aí se for buscar lá atrás o gráfico, enquanto a taxa de juros subia, provavelmente esses índices de ativos estavam caindo. Então vamos entender alguns fatores que causam esse efeito. Nós temos os fatores econômicos. Esses fatores econômicos, eles vão determinar essa taxa de juros. Geralmente, você tem uma alta da taxa de juros quando você começa a ter uma inflação muito alta. A própria alta da taxa de juros é uma forma de tentar frear essa alta da inflação. Assim como o inverso ocorre. Quando você tem uma inflação baixa, eles tentam abaixar a taxa de juros na tentativa de dar um incentivo à economia. Aí você teria também a questão de dívida do país. Quando o país consegue controlar sua dívida, é um fator econômico interessante, no qual se consegue baixar a taxa de juros. E até mesmo o crescimento do PIB. Quando você tem uma economia em que tem inflação controlada, a dívida do país controlada e um crescimento do PIB, aí você começa a ter um cenário favorável para uma taxa de juros mais baixa. E aí, uma vez que você tem essa taxa de juros, que é o pilar da renda fixa, você não vai querer pegar uma renda fixa em 10%, vamos supor, e trocar para um investimento em ações ou imóveis que vai te retornar 9% ao ano. Assim como você não vai querer deixar uma renda fixa que está te pagando 10% para comprar, para investir em um negócio próprio que vai te retornar 5% ao ano. Então, aqui você tem uma questão de risco e retorno, ou seja, quanto menor o risco, menor é o retorno. E à medida que vai aumentando o risco, você também quer um retorno maior. Não faz sentido você querer, com um risco grande, pegar um retorno baixo. Então, geralmente tem aqui o que eles chamam de prêmio de risco, que é essa relação entre trocar a certeza, que eu até coloquei entre aspas, né, a certeza de um valor da renda fixa, pela dúvida de um investimento em ações ou até mesmo um investimento em negócio próprio. Então, se você tem uma taxa de juros mais alta,
você tem a certeza daquela taxa, você vai cobrar um prêmio de risco maior para investir em um ativo da renda variável. Então, se na renda fixa já estão te pagando 10%, talvez você vai querer receber pelo menos 13, 14 ou até 15% para investir na renda variável. Aqui a gente não vai mostrar essa questão de como que calcula o prêmio de risco, a gente só quer te dar uma noção geral por que ocorre isso, de sempre quando a taxa de juros está andando para um lado e a renda variável está andando para outro lado. E aí como esses juros vão impactar os negócios, né? Como vai impactar os negócios e as pessoas. Se você tem uma taxa de juros mais alta, os empréstimos ficam mais caros. Geralmente as empresas pegam empréstimos para alavancar seus negócios, para crescer seus negócios. Se ela tem uma taxa de juros maior, começa a ficar mais difícil. Se a taxa de juros estar menor, ela consegue pegar empréstimo mais barato e consegue investir no seu próprio negócio. Então, se você tem uma taxa de juro alta e se o projeto que a empresa tem não dá um retorno superior a essa taxa de juros, ela vai preferir nem dar andamento a esse projeto, porque não vai compensar. Assim como as próprias pessoas vão ter dificuldades em pegar empréstimos com taxa de juros mais altas. E isso também vai gerar consequência no consumo. Ou seja, se as pessoas não têm dinheiro para comprar o que desejam e não tem como pegar o dinheiro emprestado, não tem como elas consumirem. E isso vai impactar nos negócios das empresas. Ou seja, é um círculo, uma coisa vai gerando outra. Então, essa aula aqui foi só para deixar bem claro alguns aspectos que atingem essa questão da taxa de juros e a relação com os preços dos ativos, porque uma coisa depende da outra. Uma taxa de juros mais baixa geralmente favorece ao desenvolvimento da economia e o crescimento das empresas. Já um juro mais alto já faz o efeito contrário. E uma vez que você tem um juro mais alto da renda fixa, as pessoas vão preferir deixar o dinheiro na renda fixa do que colocar em investimentos de maior risco que supostamente teria um retorno menor. Então elas vão cobrar um prêmio por isso. Como você não consegue aumentar de forma drástica o crescimento da empresa e o que ela vai entregar de resultado aos negócios, então você só consegue alterar o preço, que seria o preço que está sendo negociado em bolsa desses ativos. Então essa foi mais uma aula aí deste módulo e até a próxima aula.